Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra dos estúdios de Lisboa. Estamos aqui com Luís Miguel, mais conhecido por Bilro, que é um convidado sui generis, porque é o primeiro convidado que eu fui buscar à estação rodoviária de Sete Rios e viemos juntos de táxi para a rádio. Prazer. Obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez, por teres aceitado o convite. É sempre um gosto. Vir de tão longe para estar aqui a falar da tua carreira. Nós temos aqui na nossa mesa 3 camisolas, à minha frente a do Sporting, à tua a da União, que é o clube da tua vida sénior, a do Sporting é da tua vida de formação, e esta camisola de Vítor Bahia, do Futebol Clube do Porto. Essa camisola à tua frente corresponde a uma etapa, a um dia grandioso da história da União e da tua história, a final da Taça de Portugal, não é? Sim, este é, antes de mais, olha, muito obrigado pelo convite. Acho que era apanágio reconhecer o teu convite, porque são muitos anos já de ausência do futebol, agora regressei, mas é sempre um gosto e já te tinha dito o quanto sou teu admirador e do teu pai, porque pelo o conhecimento que vocês tiveram e têm acerca do desporto e do futebol. Olha, esta camisola tem um significado muito especial, porque eu acabo por ter uma envolvência muito grande com todo este percurso, porque nós temos os quartos de final, se não estou em erro, com a Académica de Coimbra, e eu faço um golo fora do comum, que é um golo em que pego na bola atrás da linha do meio campo e driblo 2 jogadores e depois apareço na cara do Hilário que está no Chelsea, se não estou em erro. Apareço na cara do Hilário que estava na Académica e faço um golo, ok? Faço, se não estou em erro, o 3-1 contra a Académica de Coimbra no estádio da Marinha Grande. E depois passamos às meias finais contra o Passos Ferreira em casa, também no estádio da Marinha Grande, e sou eu que já no prolongamento tiro aquele coelho da cartola e faço um semi-cruzamento praticamente da linha do meio campo e fiz um golo da linha de meio campo encostada ao corredor lateral, junto aos bancos, quase perto dos bancos dos suplentes, e faço o golo que dá o acesso à final da Taça de Portugal, que é um marco histórico para um clube tão novo e tão recente como o Leiria. Claro. E de maneira que tem essa marca e esse símbolo. Claro. que a mim me deixa orgulhoso e que me sinto realizado, porque eu passei 11 anos da minha vida a representar esta instituição. E ainda por cima, no Jamor, eras o capitão de equipa. Sim, Rui, como é que é no meio campo? Quem és tu? És tu e mais quem do Porto? Eu sou lateral direito e depois, essa equipa tem o Leão, o Renato, tem o Silas, tem o João Manuel, tem Costinha na baliza. Se não estou em erro, Costinha na baliza. Grandes nomes, mas que acabou por ser uma final que eu acho que engrandeceu também o próprio espetáculo, assim, porque o Futebol Clube do Porto ganha por 1-0. Nós tivemos também boas oportunidades de conseguir igualar a partida. Temos situações, temos um remate do Silas à barra que quase que iguala a partida. Foi um jogo em que houve ambas as equipas, percebia-se a superioridade do Futebol Clube do Porto pela dimensão do Porto, mas tínhamos a percepção de que o Leiria não estava ali numa questão apenas presencial, e estava uma questão de jogar o jogo pela dimensão daquilo que, repara, para teres uma noção, o estádio do Jamor, 50% da lotação era pessoas de Leiria. Era a minha pergunta seguinte, era mesmo? Portanto, é de uma envolvência tão grande, e aquilo mobiliza tantas pessoas, porque aquele dia é o dia em que as pessoas se sentem que são do Leiria.
e que realmente sentem que o Leiria faz parte da vida delas, e portanto nós conhecemos o que é a final da taça, sabemos o que é a final da taça e sabemos que é um momento tão único na vida das pessoas, porque as pessoas acabam por aproveitar a final da taça para poderem aproveitar o espaço em si, usufruírem de toda a envolvência que o Jamor lhes proporciona, e portanto todas as pessoas que eu conheço que foram a este jogo, elas fica memorizado na vida delas como algo que acabou por gostarem de estar presente e gostarem de ter ido assistir e terem passado, e mesmo, atenção, nós estamos a falar, eu hoje falo com adultos que eram miúdos nesta altura, estamos a falar de 2002, 2003, portanto, repara, 23 anos. temos 23 anos, e falo com jovens que tiveram presentes, que foram com os pais assistir, claro. E é super curioso. E tu foste lateral direito nesse dia? Eu fui lateral direito, eu era lateral direito. E o extremo esquerdo do Porto, quem era? Lembras-te? Quem é que apanhaste nesse dia? Eu acho que era o Nuno Valente, lateral, que tinha jogado que tinha jogado contra mim. E o Derlei também? Derlei, Nuno Valente, Derlei é o que marca o golo, Derlei. Se não estou em erro, Derlei, Maciel, Nuno Valente, Elton, todos esses jogadores, todos esses jogadores estão no Futebol Clube do Porto, juntamente com Zé Mourinho. Zé Mourinho é o treinador. E também apanhaste Zé Mourinho no Zé União. Mourinho Isso agora é que fez essa conta. Porque o Zé Mourinho é o meu treinador no União de Leiria e depois transfere-se para o Futebol Clube do Porto, e na sequência da sua transferência, no ano seguinte, vem buscar todos estes jogadores que estavam em Leiria. E já agora que tal? O Elton, José o Mourinho. Valente. Em Leiria, digo. Em Leiria eu acho que se revela a forma como tu percebes que existem diferenças, e essas diferenças depois marcam aquilo que é o teu trajeto e o teu percurso a nível da tua ação profissional. Repara, quando tu és tão metódico, és tão rigoroso, a especificidade da forma como consegues levar a que o jogador entenda aquilo que são as necessidades do jogo. Desde o primeiro dia? E é isso, desde o primeiro dia. E a forma como Mas nota-se mesmo chegar... Nota-se e percebe-se perfeitamente que é a forma individual com que tu agarras em todas as questões, que queres fazer perceber quais as necessidades que cada atleta tem especificamente para o jogo, o que é que deve fazer, de que forma é que o deve fazer, a forma como tu fazes a tua apresentação, a forma como tu fazes um conjunto de abordagens em relação às dinâmicas do jogo, ao adversário. E repara, estamos a falar a uma distância já muito grande, não é? Já estamos a falar quase com um quarto de século. Sim. Mas qual foi a primeira impressão que tu tiveste dele? E tu eras capitão na altura já? Era. É muito curioso, porque eu na fase em que eu tenho contrato com o Sporting e que estive um ano no Sporting, em que era treinado pelo Bobby Robson, ele era o adjunto. O José Mourinho era adjunto, claro. Tradutor. Sim. E era Manuel Fernandes. Era Manuel Fernandes, José Mourinho, que depois eles fazem a transição para Barcelona também. Pronto. E nós já nos conhecíamos daí, numa fase, pronto, de termos estado um ano inteiro com o Robson e José Mourinho no Sporting. Sim. Porque tu fazes a formação toda no Sporting. Isso mesmo. E depois sou emprestado e depois volto novamente ao Sporting quando tenho contrato. E acabo por não ser tão feliz quanto desejava, mas pronto, eu tenho um ciclo de aprendizagem muito bom. Tu consegues entender aquilo que é fundamental e que é importante para que a tua carreira possa ser ascensional, não é? Claro. E então aí tu entendes que se o momento e o percurso não está de acordo com aquilo que tu idealizavas, tu tens que ir à procura daquilo que te pode realizar e que te vai fazer feliz, e perceber que todas as situações que estão a surgir, elas têm uma importância na tua vida, que é para entender que se tu queres melhor, tu tens que trabalhar, tens que te empenhar, tens que ser super competente naquilo que tu fazes, tens que ser tão rigoroso quanto a necessidade do teu profissionalismo te obriga. E isso foi aquilo que eu transferi e que agarrei enquanto atleta de alto rendimento e de alta competição para a transição que faço depois para a Leiria quando sou emprestado.
e acabo por chegar ao Leiria e fazer começo logo numa segunda liga, mas faço boas épocas. Já vou ao Zé Mourinho, mas só para te dizer que o meu primeiro treinador em Leiria é o professor Luís Campos, que hoje, não é? No PSG. Está no Paris Saint-Germain. E é curioso, o professor Luís Campos não conseguiu, numa primeira fase, aquilo que tão gostava, que era, se calhar, projetar a sua carreira a nível de treinador. Claro, mas é o meu primeiro treinador no União de Leiria. E de maneira que também ele, logo à partida, me cria esta capacidade de eu entender que o mundo do desporto tem algo que não pode ser só uma bola e um jogador a correr atrás de uma bola. É muito mais do que isso. E há um conjunto de características que eu consegui assimilar de todos eles, e o professor Luís Campos, como o próprio Zé Mourinho, quando chega, tem essa capacidade de nos criar em cada um de nós a nossa valorização, que é: tu percebes que tens um conjunto de competências que são boas, tens que saber acreditar nelas, tens que saber como é que as podes aproveitar, de que forma é que aquilo que está, as ferramentas que tu tens ao teu dispor, tu as consegues colocar em prol de uma ação coletiva, de um jogo coletivo. E isso é o reflexo do resultado, porque o Zé Mourinho depois sai para o Futebol Clube do Porto também pelo trajeto dele em Leiria e pela forma de liderança e por aquilo que ele consegue em termos desportivos no União Leiria, porque o Zé Mourinho sai a meio da época. Sim, lembro-me disso. Portanto, claro. E repara, Machado, é contratado para o Futebol Clube do Porto e nota-se que é uma diferença muito... E nós sentimos isso, e notamos que foi uma diferença muito grande, porque... Mas vocês vinham do Manuel José. Nós tínhamos do Manuel José, que tinha feito uma época extraordinária. Exatamente. Penso que um quinto lugar, se não estou erro. À frente do Benfica, que ficou em sexto. E nós fazemos uma época extraordinária. Sim. E atenção, eu nunca mais me esqueço, o Manuel José, quando surge em Leiria, o Manuel José era o maior confidente, ou seja, era no fundo o maior conselheiro do antigo presidente de Leiria. Porque o presidente de Leiria, sempre que precisava de ir buscar um treinador, a primeira coisa que fazia, ligava para o Manuel José a perguntar: o que é que você acha deste treinador, você conhece e tal, e acha que... E o Manuel José depois vai para a Leiria, faz uma época excepcional, das melhores, mas depois o presidente de Leiria vai contratar o José Mourinho. Vai contratar o José Mourinho e até acabou por se aborrecer um bocadinho com o Manuel José, porque o Manuel José, claro, não, ou seja, de conselheiro e de um treinador que até, e tinha prestígio, atenção, o Manuel José, claro, tem um percurso notável, o percurso dele no Boa Vista, claro, uma coisa fora do comum, e de maneira que surge José Mourinho, ok? E o José Mourinho faz aquele percurso, porque o José Mourinho tinha acabado de sair do Benfica. Sim. E entra no União de Leiria. E lembro perfeitamente que o Carlos Moser não quis acompanhar, e é o Altemar Brito, e o Rui Faria. Eu ia perguntar isso. Os adjuntos eram esses dois? Rui Faria, Altemar Brito e Rui Faria. Okay. E o Carlos Moser, na altura, não quis acompanhar, porque tinha estado com o Zé Mourinho no Benfica e não quis acompanhar. Sim. E lembro-me dele aparecer de Porsche, o Moser aparecer de Porsche em Leiria, a malta ficou ali todo tipo... porque, repara, naquela altura, não é? Hoje não é tão vulgar, hoje se calhar torna-se tão vulgar, já um jogador de futebol de baixa dimensão de ter um Porsche, naquela altura não, só mesmo aquele jogador de estatuto tinha um carro daquela. Okay. E portanto, acho que o Zé marca sem dúvida aquilo que é a forma revolucionária do atleta enquanto clube de uma dimensão não tão grande como eram os jogadores de Leiria, se eles próprios acreditarem no seu potencial. Transformar esses jogadores. Isso mesmo. Mas diz-me uma coisa, ele tem essa capacidade. Nessa final da taça, o Mourinho já está no Futebol Clube do Porto. Uhum. Há um convívio saudável antes do jogo por ter sido vosso ex-treinador, ou não há conversas porque cada um está concentrado na final?
Não, Como é que é? eu acho que há aqui... Estou a falar de ti neste caso, não é? Não houve. Não, tivemos o respeito mútuo. É um jogo, repara, é uma final, não é? E Sim, os finais eu percebo, são sempre aqueles jogos Estou a perguntar a ti porque tu jogaste. Sim, mas não tivemos aquele... Tivemos o contacto depois no final do jogo, Pronto, ok. em que conversámos, e é muito curioso, e vou-te contar este episódio muito interessante. O saudoso Jorge Costa, que também era o capitão do Futebol do Porto na altura, e quem eu também troquei de camisola com ele, e tinha a camisola de Jorge Costa, e eu acabei por ceder a minha camisola de Jorge Costa para uma pessoa que era super fã do Jorge Costa e que tinha uma doença incurável. E então eu tinha um amigo que conhecia essa pessoa que tinha essa doença, e que me pediu se era possível arranjar uma camisola de Jorge Costa, e eu disse: eu tenho a camisola de Jorge Costa e eu ofereço a camisola de Jorge Costa para essa pessoa que era do Futebol do Porto. E foi muito curioso porque mesmo o Jorge, o José, nós no final do jogo, e o próprio Elton, o Derlei, o Nuno Valente, sempre uma relação muito, muito, muito próxima, muito cordial, muito de grande amizade, mas percebeu-se que afinal era um jogo de final e que cada um estava muito empenhado e muito focado nas suas tarefas. E não tivemos essa vontade de... Sim, não tivemos, mas pode surgir, é uma coisa natural que pode surgir, não é? Já agora, falaste do José Mourinho como adjunto do Robson no Sporting. Quem era José Mourinho nessa época? Ou como é que tu o vias? Era tímido, era extrovertido? Dava ao treino? Não, era tímido, era uma pessoa mais tímida. Tu também o eras, não é? Tu eras miúdo. Sim, eu era um miúdo. Tinhas na 19 altura. anos, 18? Eu tinha 19 anos, Ok. 19, 20, porque Portanto, tu subiste dos séniores eu tive emprestado, eu tive emprestado depois ao Seixal Futebol Clube, depois fui, na altura surgem os clubes satélites, e o Sporting faz clube satélite com o Atlético Clube de Portugal, o Benfica faz com o Alverca. Eu passo para o clube satélite do Seixal, passo para o Atlético Clube de Portugal, e depois do Atlético Clube de Portugal vou ao Olhanense, e depois do Olhanense regresso, e é nesse ano que fico numa primeira fase no plantel, para tentar perceber se era um jogador que iria ficar ou não, e Bobby Robson acaba por querer ficar. Mas tu és o quê? Lateral já? Eu nessa altura sou defesa central. E quem é que havia nessa Sou equipa? Os defesas centrais são Stan Valks, Carlos Jorge, Pedro Barney, que jogava no... Carlos Jorge, que vinha do Marítimo. Pedro Barney, que vinha do Boa Vista. O Stan Valks, que tinha vindo da Holanda. Do PSV, sim, talvez. Pois, não... Acho que veio com o Robson do PSV. Isso mesmo. Okay. Isso Eram mesmo. vocês os quatro? Isso, e era eu. E eu tive a infelicidade no jogo em casa contra a Real Sociedade, a coisa não me correu bem, pá. Jogo de apresentação? Jogo de apresentação Jogaste contra a Real a titular? Sociedade. E ele... Jogaste a titular? Joguei. Foi? Joguei. Tu e quem? Joguei. Acho que fui eu e o Carlos Jorge, se não estou em erro. Okay. Acho que fui eu e o Carlos correu-te mal Jorge. porquê? Correu mal. Tenho um lance surreal em que vou proteger a bola do Codro, dentro da grande área. Do Codro, aquele do avançado Codro, bósnio. avançado, Okay. bósnio, vou proteger a bola do Codro. E normalmente, uma bola metida em profundidade, e normalmente a tendência é que tu foges para o corredor lateral, não foges na direção da tua baliza. Claro. Mas eu achava que eu tinha a capacidade de conseguir iludir o Codro, um gajo muito mais experiente. E o que é que eu faço? Faço uma simulação que vou a sair para o corredor lateral e puxo a bola para dentro. E o Codro não foi... No momento, acaba por... Eu não consegui iludi-lo, acaba por conseguir ganhar a bola, e depois ou assiste ou faz golo, já não me lembro, eu acho que ele fez golo. Isso marca de forma super negativa, porque eu não joguei nenhum jogo. Ou seja, eu passei um ano no Sporting praticamente só a treinar, sem jogar. Foi assim uma coisa... Mas ninguém falou contigo? Surreal. Não. De agosto até maio não fizeste nada? Não. Só treinos? Treinei.
eu lembro-me, foi uma situação que eu acho que isso também eu acho que isso é um ciclo de aprendizagem, e eu acho que isso é a fase em que é importante tu perceberes aquilo que não pode acontecer na tua vida desportiva se tu queres chegar mais além, ok? É óbvio que depois tens que dar aqui uma margem, tens que perceber que se tu reconheces potencial, então tens que dar aqui uma janela de oportunidade, ou no mínimo conseguir que tu não criasses um nível de desmotivação tão elevado. O que aconteceu? Eu lembro-me do Sporting já estar completamente afastado. Eu fui o único jogador que não fui convocado, e a equipa foi jogar a Passos Ferreira, e eu fui o único jogador que não fui convocado. Ou seja, a situação foi tão marcante para o Bobby Robson que ele nunca me convocou. Eu nunca fui convocado. Eu não tenho um jogo em que fui convocado. Eu podia até ter sido convocado e não utilizado, mas eu não fui convocado. Eu não tive um jogo que tenha sido convocado. Perdão. E ninguém falou contigo, nem Manuel Fernandes, nem Mourinho? Não. Basicamente aquilo foi tipo... Eu acho que a situação deixou-os tão aborrecidos e tão desiludidos nesse jogo. Mas não há forma de lidar melhor com isso? Mas infelizmente as coisas caminharam nesse sentido. E repara, eu depois conheço o Manuel Fernandes muito mais tarde, o Zé Mourinho é meu treinador, o Bobby Robson, que ainda estava no Sporting, quando eu estava no Leiria, acabámos por ir no Futebol do Porto, o Porto está no Porto, depois, quando está no Porto, acabámos por ainda estar em contacto e cumprimentámos e tudo bem, sem qualquer ressentimento, porque eu acho que a vida é isso mesmo, a vida tem isto mesmo, a vida tem estes percursos naturais da vida em que tu tens que, nesse ciclo de aprendizagem, volto a referir, é fundamental tu evoluires enquanto ser humano. E é nesse contexto que não tem que haver ressentimentos, tem que se perceber. Podia ter surgido algo do género daquilo que tu perguntas, mas uma questão, o perceber, o tentar ir à procura de tentar que este miúdo, este jovem que vinha da formação do Sporting e a quem deram ali uma oportunidade perdão, para se poder mostrar, pudesse evoluir e crescer. Isso não surgiu, mas depois surgiu o meu percurso em Leiria e com muito orgulho e um agradecimento muito grande também ao Leiria por aquilo que me proporcionou. E foram 11 anos dedicados, sempre super dedicados, muito empenhado. Eu hoje sinto, ainda ontem estava em Leiria a assistir ao jogo, e sinto que eu faço parte de uma história bonita da União de Leiria em que as pessoas se recordam de mim. E repara, eu tenho 55, eu já deixei de jogar há mais de 25 anos, ok? E as pessoas, eu vou ao estádio e as pessoas lembram-se de mim. Claro. E as pessoas sentem prazer e gosto em cumprimentar e conversar comigo. Claro. E perguntam-me, então, vai-se equipar, ainda vai jogar? Isto é algo que a mim me deixa super satisfeito e orgulhoso, porque tu deixas uma marca, e essa marca para as pessoas daquela cidade e deste clube representa algo daquilo que tu também conseguiste dar a um clube que te ofereceu muito. Voltando ao Bobby Robson, como é que era ele nos treinos? Coisas completamente diferentes também. Algo muito direto, muito específico, uma pessoa também muito super organizada. Eu nunca mais me esqueço, nós vamos fazer um estágio a Claire-la-Fontaine, em França, ok? Que é centro de estágio da seleção francesa, ok? E nós, preparador físico Terziski, e nós fazemos logo à partida 3 treinos. Levantamos, ok? E é só uma coisa, tipo, é uma fruta e vais fazer um percurso de corrida. Depois tens o treino da manhã, por volta das 10 da manhã, e depois tínhamos um treino à tarde. E aquilo é uma coisa logo diferenciadora, porque nunca tivemos habituados.
acaba por ser um estímulo diferente, e depois no estilo de jogar, na forma como te solicita algumas ações dentro do jogo, a forma como ele próprio te orienta e te consegue direcionar para aquilo que tu deves, em função da tua posição e do teu jogo, tu deves executar. E aí Bobby Robson também marca a diferença. E depois traz com ele o Manuel Fernandes, e na altura o José Mourinho, que vai começando a criar esta ligação e a criar um ciclo de aprendizagem que também traz, como nós sabemos, com o acompanhamento do seu pai nos treinos, porque ele acompanhava permanentemente o pai nos treinos, e lembro-me que fala-se em Leiria, que ele também em Leiria, quando o pai está em Leiria, que o Zé também está e acompanha o pai, e portanto é esta forma de conhecedora de perceber que o crescimento de cada um faz avaliando, observando, percebendo aquilo que deve ser feito. Mas há uma coisa curiosa que eu digo sempre e que hoje reforço, que é tu tens que manter a tua identidade, e essa é a parte importante, que é o manter a identidade, que é tu podes observar algo que seja interessante para ti, mas depois esse algo tem que ser adaptável à forma da tua pessoa, do teu ser, do teu conhecimento, da tua essência, da forma como tu tratas o assunto, da abordagem que tu fazes. Porque se tu queres ser igual àquela pessoa que tem aquela característica e que consegue ser uma pessoa que sabe resolver a questão, e como é que... Vou dar um exemplo, ok? Não referindo nomes, mas o Zé sai do Leiria, e no momento em que depois surge outra situação no Leiria, tentou-se mais ou menos ir ao encontro daquilo que eram as unidades de treino do Zé Mourinho, e não estava muito a bater certo. Porquê? Porque tu não podes fazer um copy-paste. Tu tens que... Tu no fundo tens que entender tudo aquilo que aquele processo está a ser desenvolvido por aquela pessoa, e perceber que tu conheces, podes querer, no fundo, tentar ser parecido, mas tu dás tu colocas o teu pormenor pessoal, daquilo que é a tua identidade. Óbvio. Pronto, e essa é a parte que eu acho que é muito especial e muito interessante, que é José Mourinho também cresceu muito na forma como observou, na forma como a sempre tempo foi uma pessoa muito atenta, astuta, super dedicado na sua evolução. E isso revela que tu consegues ficar um bocadinho mais perto do sucesso se surge, e depois tens que ir à procura daquilo que se torna diferente para os teus recursos humanos, porque o treinador utiliza um conjunto de recursos humanos ao seu serviço, e portanto quando tu consegues mobilizar os teus recursos humanos e consegues colocá-los ao dispor do clube e ao teu dispor, para que eles alcancem aquele resultado esportivo que tu ambicionas, e levá-los a executar e a fazer um conjunto de tarefas que tu sabes que, se ele cumprir de acordo com estas diretrizes que tu lhes direcionas, ele percebe que também ele e o jogador estão mais perto de ter sucesso. Sim. E essa parte eu acho que ele conseguiu ir buscar também de Bobby Robson. Repara, Bobby Robson é campeão no Futebol Clube do Porto, não estou a dizer nenhum disparate, pois não. Pronto, portanto repara, eu lembro-me, Bobby Robson no Sporting tem uma época fantástica, e que depois acaba por ser despedido num jogo das competições Salzburgo, em Áustria. Mas tu estavas nesse avião, não? Eu já não estou lá, eu já tinha saído. Diz-me uma coisa, tu no União tens a felicidade de marcar 2 gols ao Schmeichel, não é? Em épocas seguidas. Tem. E um deles é canto direto. Canto direto, canto olímpico. Que é uma coisa... Eu até gostava de ter trazido as luvas, tu tinhas-me falado, eu queria trazer, mas eu mudei de casa e eu pedi-lhe as luvas. Nesse dia em que marcaste o gol. E ele deu as luvas, nada mal. Ele deu-me as luvas. Foi uma coisa curiosa. É fair play. Porque repara, não é? Nós estamos a falar de um jogador com uma dimensão mundial, não é? Porque o Schmeichel chega do Manchester United,
não é? Sim. E tem atrás dele todo um percurso e o estatuto desportivo, não é? E isso deixa também um ponto muito importante da minha carreira. Não é o facto de ter marcado ao Schmeichel, mas é o facto de o Schmeichel podia ter, tipo, naquele momento ter desvalorizado e desprezado. Repara, um miúdo que tu não conheces, nem sabes que existe no mundo do desporto, não é? Porque quem joga ao nível do Manchester United propriamente não tem noção de que o União de Leiria, quando joga no Sporting, possa existir, claro, na sua proporcionalidade. Sim. Mas ele teve essa capacidade, no fundo, teve falta-me um bocado a palavra, que é ele poder, a humildade, era isso que eu queria te dizer. Teve essa humildade. Mas tu pediste as luvas no fim do jogo? Eu pedi as luvas no fim do jogo e ele ofereceu umas luvas, porque eu queria ficar com uma peça dele, e lembro-me que tínhamos falado de camisola, mas ele disse que já tinha prometido a camisola a alguém, e então deu umas luvas, e eu guardei as luvas e acho que é e deixo para o meu filho, que o meu filho hoje é guarda-redes também, brinca e é guarda-redes, e ele adora, e já tinha visto aquilo e ficou fascinado, porque eu depois fui-lhe dizer quem era, mostrei-lhe vídeos, expliquei-lhe, e ele ficou super fascinado, não é? Claro. E para além disso, já lhe mostrei que o Schmeichel tem um filho que também é guarda-redes e que joga, portanto, aqui esta associação. E esse canto foi uma coisa preparada? Sabias que o Schmeichel... Não foi preparado, não. Marcaste o canto e a bola entrou? Eu tinha essas missões. Sei, claro. Livres e cantos era contigo? Livres e cantos eu tinha essas... Já agora o outro gol, como é que foi? O outro gol foi de livre. O outro gol foi de livre direto. Foi. Também em Leiria? Foi, também em Leiria. Também em Leiria. O gol de canto direto é em Leiria. Eu lembro-me de nós, na baliza da zona do Castelo, ok? Da baliza da zona do Castelo, do lado esquerdo, portanto, é um canto fechado, ok? Lembro-me perfeitamente que o Schmeichel posicionado a meio da baliza, acho que, se não estou em erro, era o Paulo Bento que está a tapar a zona do primeiro poste, e eu acaba por sair um cruzamento em que a bola descreve um arco e entra diretamente por cima da cabeça do homem que estava no primeiro poste. Acredito eu que talvez tenha sido o Paulo Bento. Ainda tenho que ir ver. Eu tenho esse golo gravado. E é um golo que não foi preparado, não foi trabalhado, foi uma ação que tivesse a felicidade, provavelmente talvez tenha havido um bocado de vento e que tenha ajudado na trajetória da bola. Claro, mas pronto. E o livre direto, como é que foi? O livre direto, eu lembro-me, jogo também em Leiria, descaído sobre o lado esquerdo, se não estou em erro. Vagamente tenho ideia de que a bola sobrevoa a barreira e a bola entra e porque eu marcava livres também, eu também marcava os livres, e a bola sobrevoa a barreira e vai entrar junto ao canto superior esquerdo, estás a ver? Algo que também me marca, que me deixa realmente em êxtase, não é? Claro. Porque não é todos os dias que isso acontece na tua vida, não é? E acho que é um marco importante, acho que é uma coisa importante e que me deixa super satisfeito, porque no meu percurso desportivo, se tu reparares, eu, por exemplo, não chego à dimensão desta camisola que eu hoje trouxe do Vítor Bahia, não é? Que o Vítor Bahia tem um percurso notável e brilhante no Futebol Clube do Porto, nas seleções nacionais, certo, no Barcelona. Repara, o Pedro Barbosa, aqui, estás a ver, que tem um percurso de formação, ele no Futebol Clube do Porto e eu no Sporting, e depois seleção nacional, onde ainda tivemos, depois a seguir, quando ele vem Vitória de Guimarães, se não estou em erro, depois Vitória de Guimarães, Sporting, e portanto, repara, o meu percurso, não é basicamente formação de Sporting, clubes mais modestos e depois União de Leiria. Pronto, e esta é a minha carreira desportiva. E eu sinto-me lisonjeado de ter conseguido partilhar espaço e de ter estes amigos hoje
a partilharem a minha carreira desportiva. Acho que isto engrandece-me também enquanto pessoa, enquanto... Agora estou aqui a fazer a camisola 8 de Pedro Barbosa. Que jogo foi este, lembras-te? Epá, não me lembro. Não, Leiria, Alvalade, não te lembras? Eu não me lembro. Sei que troquei de camisola com ele. Sei que troquei de camisola com o Pedro. Não sei se foi em Alvalade, se foi em Leiria. Sinceramente não me lembro. A do Vítor também não me lembro. Mas sei que tinha muito gosto em ter uma camisola deles, porque nós éramos naquela fase da mesma geração. Sim. Estávamos em lados opostos, mas tínhamos passado por percursos em que nos tivemos juntos nas seleções nacionais. Eu sou da fase da seleção de Riad, em que acabei por não ir a Riad. Okay. Nem tu, nem o Barbosa. Pronto. Nem o Vítor Bahia, já agora. Pronto. Porque o Vítor acabou por ir para a baliza do Porto Sénior. Pronto, o Vítor toma a decisão de ficar nos séniores do Futebol do Porto, e é aí que essa projeção ainda se torna mais evidente, não é? Certo. E não vai nessa... selecionador Carlos Queiroz. E eu fui um dos atletas preferidos nessa escolha. Foi. Eu estive no número de atletas que selecionáveis e que estavam em treino, e depois havia 2, 3 jogadores que tinham que ser preferidos, e eu fui um deles. E lembras-te desse dia? Infelizmente. Lembro. É um dia triste, é um dia que treinávamos no Estádio Nacional. Depois é dada a conhecer a convocatória, a conhecer os atletas, e repara, é mais do que óbvio e natural que tu ali, o momento não é aquele momento que tu gostavas e ambicionavas, porque sentes que também poderia ser o teu espaço de eleição, mas é aquilo que eu já te falei, que é o saber respeitar, o saber que não é aquele momento que vai fazer com que tu não possas crescer. Claro, sim. E aí isso marca a diferença na tua vida. Se tu perceberes que aquele momento surge como um momento que poderia não ser aquele que tu mais gostavas, mas que tu tens que contornar aquilo e perceber que eu quero ir um pouco mais além, porque eu podia me refugiar nisso, como na situação da história que contei do Sporting, e me refugiar nesta, porque esta situação ainda é antes da do Robson. Sim. E portanto, eu continuei a ir à procura daquilo que me realizava e que me fazia feliz. A primeira vez que saio de casa, eu saio de casa aos 19 anos e vou para o Olhão sozinho. Chorava desalmadamente, porque eu nunca tinha deixado de estar com os meus pais e com a minha irmã. E foi a primeira vez que me vi sozinho. E eu vivi um ano super focado e dedicado no futebol e no desporto. Tanto que depois, quando regresso de Olhão, eu tenho o Vitória de Setúbal que pretende que eu vá para lá emprestado, e o Sporting pretende que eu fique na equipa principal. E portanto, logo aí se percebe que tu tens que dar continuidade àquilo que é um processo natural da vida, que é, tu vais perceber que nem sempre tens coisas muito boas na tua vida, e há coisas menos boas que elas surgem, mas que tu vais contornando e percebendo, ok, consegui aprender muito daquilo que isto não é benéfico para mim, que não me realiza e não me faz feliz, mas eu vou à procura da minha felicidade. E dessa geração real, e tu treinaste muito tempo com eles, quem era o mais talentoso de todos nessa altura? Tínhamos tanta gente, olha, Paulo Sousa, Paulo Madeira, o Valido, o Abel, o Abel Silva, o Bizarro. Quem era teu melhor amigo aí desse grupo todo? Tens o Jorge Couto, com quem te davas melhor? O Fernando Couto. Tinha dos melhores amigos era o Rosário que jogou no Vitória de Setúbal, que também esteve no Sporting, não sei se estás recordado. Sim. O tal que jogou também no Torriense, não? No Torriense, isso mesmo. Na primeira divisão. E era das pessoas com quem eu mais me relacionava. Eu não sei se é o Rosário do Torriense, não sei se é o Rosário do Torriense. Agora está-me a deixar na dúvida, mas hei depois ver. Mas pronto, isto para dizer o quê?
que nós fizemos formação no Sporting juntos, depois estivemos juntos na seleção, e era das pessoas também com o maior nível de amizade que eu tinha e com quem partilhavas, e o Barbosa, o Pedro, o Jorge Couto do Boa Vista, João Vieira Pinto, Paulo Alves. João Vieira Pinto também o João na altura percebia-se e sobressaía muito. O João era um talento nato na altura. Tozé, que era o capitão de equipa. Sim. Era sem dúvida uma seleção de grandes talentos, claro. de jogadores de excelência, e percebe-se para conseguirem ser campeões mundiais, óbvio. Em Riad, percebe-se que estava ali um conjunto de atletas de elite. Mas foi algo que juro sinceramente, realiza-me enquanto pessoa e enquanto ser humano ter vivido essa experiência. É uma coisa que me deixa super feliz hoje estar aqui a conversar contigo e ter-me recordado de viver essa experiência, que é uma coisa que me marca, mesmo coisas que não foram tão agradáveis quanto aquelas que a gente deseja. Sim, claro. mas que deixam-me super feliz porque partilhei espaços com essas pessoas, e essas pessoas marcam as histórias do futebol, fazem parte daquilo que é o nosso reconhecimento por aquilo que é o percurso do desporto a nível A camisola aqui de Pedro Barbosa tem um pormenor curioso, porque tu não foste campeão nacional sénior, mas foste júnior pelo Sporting. Numa final improvisada, porque era campeonato, não era Final Four. E o Barbosa jogava no Porto, juntamente com o Folha, não é? Eram assim as duas grandes referências do Porto, e tu jogavas no Sporting do Aurélio Pereira? Isso mesmo. Na Reboleira? Na Reboleira. Era preciso ganhar por 2, é preciso ganhar por 2 diferenças, não é? Era. E ganhámos. Lembro-me do gol de Paulo Torres. Paulo Torres, um gol, ele tinha um remate potentíssimo, coice, claro. Era um remate super violento, potentíssimo, e faz um gol de fora da área, miúdos, não é? Entramos a êxtase, a vibrar, a viver aquela emoção, as famílias, porque há uma coisa curiosa, nós só jogávamos no estádio de Alvalade, no mítico estádio de Alvalade, que tinha o símbolo olímpico, não sei se te lembras, na bancada central tinha o símbolo olímpico, não é? Lá, e nós só tínhamos direito a jogar no estádio de Alvalade quando eram os jogos contra o Benfica. Eu lembro-me de jogar contra o Benfica no estádio de Alvalade, ok? E eram os únicos jogos, porque depois os outros jogos nós jogávamos nos campos anexos, nos campos de treinos anexos, ao estádio principal, ao estádio de Alvalade. E sinceramente hoje não te consigo dizer qual a razão porque fomos jogar para a Reboleira, mas provavelmente pode ter sido estratégico, quero eu acreditar que possa ter sido estratégico, porque a Reboleira é um campo sui generis, que é um espaço muito pequenino, e portanto não sei se a ideia era a necessidade de não ter tanto espaço para conseguirmos que o Futebol Clube Porto tivesse espaço para poder jogar e nós pudéssemos controlar o adversário, intimidando e deixando mais retraído, mas lembro perfeitamente que esse jogo que tu reportas é um jogo que nós precisávamos de ganhar por diferença de 2, e ganhamos, e depois campeões nacionais, e nessa altura viveres esse momento. Eu vinha da formação do Seixal, eu joguei no Seixal Futebol Clube, e depois venho para Lisboa, e venho eu venho sempre transportes públicos todos os dias, ao final do dia, para vir treinar. E, portanto, eu fazia barco, autocarro, e depois o percurso a pé, e depois dos restauradores apanhava o autocarro até cá acima ao Lumiar. E depois tinha que ir ao gabinete do Sr. Petronilho, pescar as senhas do autocarro, e depois era contado, e a gente, quando entrava, a gente sentava-se e não podia haver, tipo, um mínimo barulho, porque o Sr. Petronilho, qualquer coisa, menino, garoto, respeitinho, pai. E era logo ali, era aquela presença
que tipo era a autoridade máxima. Tu estavas perante, é como se estivesses perante hoje o Papa ou o Presidente da República, era uma autoridade máxima, tu tinhas um respeito tão grande pelo seu petronilho que tu entravas e ias buscar as senhas e tu tinhas que dizer certo, porque as senhas tinham que bater com o percurso do autocarro que tu fazias, porque tu não podias pedir senhas a mais. E depois às vezes, coisas curiosas que era, eu fazia o percurso de autocarro e às vezes não etiquetava e então guardava e já tinha senhas para depois, coisas de infância. Eu lembro perfeitamente, no Martim Moniz, eu ter saído uma vez à noite, venho eu, o Amaral, o Évora, o Amaral, o Évora, e eu saio no Martim Moniz e está uma noite de chuva, está tudo borranhento e tal, a gente sai do metro, eu saio, tinha um quispo da Adidas vestido de novo, saio e no Martim Moniz tem aquela praça grande e tem uma estátua, não sei o quê, e tem lá os pombos e aquilo estava uma umidade, toda a umidadezinha, e tem uns cocózinhos dos pombos e não sei o quê, e eu ponho-me a correr e pum, um grande malho, sujei o quispo todo, ia todo sujo de caca de pombo. Fui para casa às 11 da noite, cheguei a casa todo cagado, desculpa o termo, todo borrado da caca de pombo. É uma coisa que hoje me lembro, tipo, eu vivi tudo isto, estás a ver? Tipo, como um miúdo que percebeu o que eram as dificuldades da vida também. Que hoje as coisas são tão diferentes, não é? Sim. Eu hoje levo o meu filho ao treino e vou buscá-lo de carro. Ele não vem a pé para casa. E isso se calhar fazem montes de gente. Agora, eu vivia na margem sul e vinha treinar a Alvalade e depois chegava a casa e ainda tinha que apanhar o autocarro em Cacilhas para chegar à casa à 00:30. Estás a ver? E são estas coisas são estas memórias que são tão saudáveis para mim, que me enriquecem tanto e que me deixam super feliz e sou super grato por fazer parte deste mundo. Claro, estás a ver? Claro, e acho que isso e estas recordações são coisas que me deixam, para mim deixam muito, enquanto pessoa, enquanto ser humano, sinto-me realizado pela vida que a vida me proporcionou. Sim. Esta redundância da expressão. Que treinadores do Sporting tiveste tu na formação? Vitorino Bastos, Osvaldo Silva, Carvalho, Aurélio Pereira, que é o mentor, é o mestre, é esse e Marinho. São estas as pessoas que me educam, ok? E que transmitem-me um conjunto de valores e gostava eu penso que na altura o Vítor Damas é guarda-redes do Sporting e a gente tem, nós olhamos e o Vítor Damas, não é? A imponência do Vítor Damas, não é? Mas lembro-me perfeitamente, outra coisa curiosa, que é quando eu estou nos juvenis, ok? Na equipa de júniores do Sporting está o Litos, que era só... porque o Litos tem aquele cabelo encaracolado na altura, comprido, cabelo encaracolado, aquilo, eu nunca mais me esqueço da imagem do Litos quando ele depois passa a sénior, que era o expoente máximo juntamente com o Futuro, que depois vai para o Futebol do Porto. E lembro-me deles, e tipo, como os irmãos Show, que tipo, tu gostavas de poder chegar ali, àquela dimensão. A forma como tu ambicionas e olhas o outro, não é? Como algo que tu gostavas de poder ser próximo daquilo que eles já conseguiram chegar. E é muito curioso esse crescimento. E aquilo que vivi, porque tempos diferentes, estamos a falar do Sporting, que nós tínhamos um campo pelado em frente era para todos. Em frente à porta 10A e que teríamos que dividir o espaço com outros escalões de formação. Exatamente. E portanto eu vivi esta realidade. Mas foste campeão nessa realidade. Fui campeão nesta realidade. E portanto acho que isso fez de mim, falava ainda há pouco quando cheguei, que há coisas que tu nunca na minha vida me vou esquecer, que é o entrar na porta 10A, ver o pai de um grande amigo do João Pinto, que faleceu há pouco tempo. O João Oliveira Pinto, certo.
ver o pai do João Pinto, que era o porteiro da Porta 10A. Era? O pai do João Pinto era porteiro da Porta Engraçado. 10A. Sabia. Muito curioso. E encontrar e dizer boa tarde, e depois entrar, subir os degraus, teres o leão sempre com uma luz verde a engrandecer, sim. E depois tu tens as palavras esforço, dedicação, devoção e glória, eis o Sporting, não é? Que é a imponência de tu entrares na Porta 10A, subires os degraus, veres o leão e teres... E depois tens o vidrinho e tens a telefonista lá dentro. E depois entras e sabes que tu só podes ir à tua direita, porque à tua direita é os balneários da formação. Sim. E à esquerda tu tens tudo aquilo que tu sonhas um dia que possa ser realizado para ti, que eram os balneários de todo o espaço da equipa principal. E isto é qualquer coisa que marca, deixa-te... E quem viveu isto, e isto é uma experiência que eu vivi, que todos os meus colegas que passaram pela formação de Sporting conheciam e sabiam que isto existia. E depois sabíamos o percurso, e depois sabíamos a zona onde era o gabinete do Petronilho, o Sr. Petronilho. Coisas muito marcantes e muito interessantes que fazem de mim a pessoa realizada dentro do mundo do desporto. Acho que aquilo que vivi já é algo que me deixa super feliz e que gostava, se o meu filho conseguisse pelo menos viver essa experiência, já era muito bom. Chegaste capitão do Sporting nas camadas jovens? Não, eu fui capitão. Fui. Eu fui capitão, mas eu sou, atenção, eu sou capitão no primeiro ano de júnior. Eu sou capitão com atletas de segundo ano de júnior, mais velhos do que eu, e eu já sou capitão. Ok, boa. Foi. Isso é com o Aurélio Pereira? Eu penso o que é com o Marinho ou com o Vitorino Bastos. Okay. O Aurélio Pereira é a fase inicial dos juvenis, quando nós somos campeões nacionais. Okay. Aí é Aurélio Pereira. Pois, e depois a seguir... que ele é o campeão, porque há uma foto que estão todos vocês a levá-lo em ombros. Pronto. Eu reconheço essa foto. Porque eu depois tenho o Vitorino Bastos e tenho o Marinho. Okay. E é com esses dois treinadores que eu sou capitão do Sporting. Agora, que pessoa é Osvaldo Silva? Porque é um excêntrico, não é? Estava sempre a pôr alcunha a toda a gente. É a minha memória. Osvaldo Silva é aquela pessoa que é imortalizada, eternizada, que é aquela pessoa que, sabes, quando tu tens aquele ser humano que é tão puro e tão nobre e tão agradável de existir, que tu gostas que a pessoa esteja contigo, que é aquele ser humano que ele fala contigo e tu só de ouvires as palavras já sabes que ele está a ensinar, que ele já está a transmitir alguma coisa que tu, se fores um menino atento, tu já sabes, olha, hoje aprendi mais qualquer coisa com este senhor, que ele explicou-me e disse-me, e sempre. Repara, nós estamos a falar de situações, processos empíricos, ok? Porque as formações nesta fase ainda são formações em que só os treinadores de elite existiam, não é? Existiam com aquela formação já de gradual. Aquilo que nós temos são aqueles conhecimentos empíricos daquilo que é a experiência profissional. E aí Osvaldo Silva tem todos os cursos das universidades que possam existir, ok? Não desvalorizando. Não desvalorizando. Sim. Mas tem neste sentido que é a tua experiência pessoal e profissional e a vivência daquilo que tu passas, ela é transmissível pelo conhecimento e pela percepção e pela ação real do momento. E isso tu consegues transmitir. Porque a parte teórica, às vezes, é uma parte importante e que deve existir e tem obrigatoriamente que existir. Mas a parte teórica é sempre a parte que ainda não teve a experiência prática do processo e de como é que o desenvolvimento dessa teoria consegue ser aplicável. E esse é o percurso que depois falta acrescentar. Que é muitas vezes, posso dar um exemplo, eu todos os dias preparo exercícios, todos os dias meticulosamente olhamos para o exercício, gerimos o exercício, olhamos para o número e percebemos
o que é adaptável em função do número e das ações que tu queres dentro desse exercício. A preparação da unidade de treino tem esta especificidade. Porque tu treinas os sub-23 da União. Eu treino os sub-23 da União de Leiria. Então, tu tens que olhar no contexto em que tudo aquilo que tu estás a solicitar, a exigir naquele exercício, todas essas coordenadas elas estejam interligadas e que possam surgir. Até mesmo o pormenor de que no timing em que aquela bola sai e sai do teu espaço que tu concebeste, em termos teóricos, ela tem que depois voltar a existir dentro do espaço num período de tempo que tu idealizas, porque senão o exercício não flui e ele acaba por perder a dinâmica que tu queres. E portanto, isto apenas para chegarmos à conclusão de que o processo teórico, ok, ele por si mesmo depois tem a componente prática que depois vai acabar por te validar ainda mais aquilo que na tua teoria tu conseguiste conceber. Isto só para explicar que Osvaldo Silva tinha tudo isto dentro da sua capacidade de transmitir, que era a parte teórica que ele já tinha vivido, ok, e experienciado no momento em que passou por todas as ações em que ele... Nós estamos a falar de uma grande referência do Sporting, claro. Não é? E repara... E não só, do Leixões, não é? Ganhou a taça pelo Leixões. Eu quando chego ao Sporting, o Osvaldo Silva é um ícone, não é? Claro, é uma glória. Sim. Epá, e então, eu digo-te sinceramente, acho que hoje isso ainda deveria de fazer parte dos clubes, manter essa mística. E eu sinto um pouco isso em Leiria. Modéstia à parte, sinto um pouco isso, ok? Porque quando os miúdos, porque são miúdos, não é? Eu tenho 55, eu treino miúdos de 18, são miúdos. Claro. E quando treino os miúdos, eles vão ainda ver os vídeos, os meus vídeos de quando eu joguei no Leiria. Eles sentem que aquilo e a pessoa que ali está a transmitir-lhe ideias e fórmulas e conceitos e os métodos é a pessoa que está no YouTube que já fez uma série de jogos tem e gols. Conjunto de experiências adquiridas que também lhe permite dar essa tal credibilidade, que é importante para ele conseguir depois, porque às vezes tu chegas, muitas vezes aconteceu-me, que é olha, tenta bater o livro desta forma e tenta perceber-se desta forma, ok? Olha, e vê, eu virava o pipo para mim, porque quando tu bates, na pressão que bates na bola, na zona do pipo, ok? Aquilo cria um impacto que a trajetória da bola, ela se tecnicamente executares desta forma, ela sobe e desce. Se tu explicares isto e a pessoa que está do outro lado te der credibilidade, claro, ele vai tentar fazer de acordo com aquilo que tu estás a explicar. E vai cada vez para saindo melhor até ser perfeito. E depois, se sair, e eu tive esta experiência no sub-19 do Leiria e tenho esta experiência no sub-23, que é, tu passas este conhecimento, eles executam e sai bem. E então aquilo, tipo, aí tu ganhas, aí tu ganhaste o teu espaço. Sim, ganhas logo, a pessoa, claro. Estás a ver? Porque ele percebe, esta pessoa está validada. Claro. Estás a ver? Okay. Muito bem. Olha, meu querido, obrigado por tudo. Obrigado eu estava a olhar para as horas. Isto corre, isto corre. Eu adorei. Obrigado, é uma experiência. Pela tua presença, pela tua coleção de camisolas, que são, isto é um espólio mínimo, né? Hás de ter muitas mais, mas ainda bem que trouxeste Paulo Barbosa. Bento, Fernando Meira, tenho, graças a Deus tenho, porque acho que... E as luvas do Schmeichel Algures, não é? E as luvas do Schmeichel que estão na minha garagem guardadas. Da próxima vez que tu trazes. Sim. Obrigado por tudo, senhoras e senhores. Grande Jogo de palavra com Bilro, com os cuidados técnicos de Gonçalo Costa e Rui Glória, que também treinou no pelado do estádio José Alvalade. Um grande abraço, até para a semana. E é isto. Maravilhoso. Olha,